Vamos nos levantar e abrir a palavra em Gálatas 6:7. Nada melhor que um domingo como esse, frio, chuva, para despertar o que Deus tem para nossos corações no dia de hoje. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Versículo pequeno, que nos mostra desde o início da criação do mundo com Adão e Eva, que o Senhor sempre nos deixou livre para escolher o que fazer, como fazer. O grande problema nas nossas escolhas não é o que semeamos, mas sim o que vamos colher. Podemos simplesmente escolher o fruto que queremos plantar, mas na hora de colher não podemos escolher se queremos ele de uma forma ou de outra. O Senhor nos dá a opção de podermos andar no caminho dele, entender o que a palavra dele traz para cada um de nós, demonstrar o que verdadeiramente se consiste o poder e a revelação do entendimento que ele quer para cada um de nós. Só que depende de cada um de nós buscar o conhecimento, guardar no coração o que ele realmente quer. Para cada um ele tem um motivo, um porquê. Andamos nesse mundo apenas de passagem, uma forma de demonstrar que ele é o que pode e com ele vencemos. Mas se deixarmos o mundo nos levar como muitas vezes acontece, a nossa colheita é árdua, é ruim, é transformadora e muitas vezes somos a derrota, o fracasso e a demonstração de que tudo podíamos e não fizemos nada. Mas é guardando a palavra do Senhor que temos o caminho certo, a forma e a maneira de vencer as dificuldades. Não importa a hora e como ela aparecer, mas importa a decisão que vamos tomar. Somos fortes, mas em Deus que nos fortalece. Somos capazes, mas em Deus que nos guia e nos transforma. Devemos ser a demonstração da sua realização, não no que fazemos, mas no que Ele pode fazer através de nós. É buscar nele a força, o entendimento e tudo o que queremos. É dar a nossa vida em suas mãos, para que Ele nos guie, para que Ele nos console, nos conforte e realize os nossos planos, que os deles são melhor que nós. Por melhor que a gente planeje, por melhor que a gente busque, mas são os planos de Deus que devem ser realizados em nossas vidas. É a forma que Ele age em nossa vida que somos o que realmente buscamos. É com Ele e através dele que devemos andar e semear o que realmente dá o bom fruto, a colheita certa que vai nos manter por dias, meses e até muitas vezes anos. Vai depender da forma que recebemos dele e aceitamos. É um querer que ele tem para cada um de nós, ser ou não ser, existir ou apenas passar,
mas viver o que Ele tem guardado para nós, através da Sua palavra, que como alimento nos fortalece e nos guarda. E é através dessa palavra que eu quero que o Senhor entre no coração de cada um que nos acompanha, que está aqui, e leve para casa de cada um o verdadeiro sentimento e a realização de poder conquistar, mas conquistar em Deus, uma obra que Ele faça em nossas vidas, deixar que Ele pinte a nossa vida com cores brilhantes e formosas, para podermos crescer e realizar, resplandecer o que Ele tem para cada um de nós, na verdadeira realização do poder que Ele tem em nossas vidas. Devemos ser o que somos, mas através de Deus realizar o que Ele quer para cada um de nós. Senhor, nosso Pai amado, eterno Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para sermos transformados, usados e realizadores dos Teus objetivos em nossas vidas. Vem, Senhor, transformar a cada um de nós. Vem, Senhor, trazer para nossas casas, para nossos familiares, o Teu querer e o Teu realizar em nossas vidas, Senhor. Queremos estar dispostos e prontos para entender o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Realiza, Senhor, o Teu objetivo para os nossos caminhos, para que possamos acompanhar e seguir os Teus objetivos em nossas vidas, Senhor. Não nos deixes desviar, nem sair do Teu caminho, Senhor, para que possamos fortalecer e realizar verdadeiramente o Teu propósito e o Teu objetivo em nossas vidas. Que a palavra de hoje, Senhor, venha em nossos corações transformar e realizar a vida de cada um que aqui está, o objetivo de cada um que se encontra aqui, que nos acompanha, Senhor, seja o verdadeiro realizar do Teu querer. Que possamos encontrar na palavra de hoje, ó Pai, o caminho que nos leve a Ti, que nos transforme e realize, não para fortalecer o ego do homem, mas para transformar os Teus objetivos em nossas vidas, Senhor. Nos colocamos à Tua disposição para mais uma vez receber a Tua palavra, o Teu querer em nossas vidas. Te agradecemos desde agora, Senhor, porque sempre estivestes e vai estar nos acompanhando em cada passo que damos, apesar de nossas escolhas difíceis e muitas vezes erradas, Senhor. Sempre nos coloca em uma posição de nos reconciliarmos contigo e encontrar o verdadeiro caminho. É nesse objetivo, Senhor, que nos declaramos dispostos a encontrar o verdadeiro realizar do Teu querer em nossas vidas. Dá-nos a Tua proposta, Senhor, para que possamos servir e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Ainda com seus olhos fechados, teu coração voltado ao trono da graça do nosso Deus, nós estamos aqui, Jesus, para Te adorar, Pai, e levarmos, Senhor, nosso coração à Tua presença. Sabemos, Pai, que estás aqui neste lugar, Jesus. Entregamos, Senhor, tudo o que somos, tudo o que temos, Pai, tudo o que viemos a ser, Pai, é Teu, pertence a Ti, Jesus. Que o nosso coração esteja derramado diante de Ti, Senhor, neste lugar. Nós vimos, Pai, para rendermos graças, rendemos honra, rendemos glória, Senhor, ao único que é digno, ao único, Senhor, Pai, que merece, Senhor, nosso coração, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pra Te adorar eu vim, pra Te adorar
doce amor que liberta o meu ser e amanhã tua presença és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem morar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, os inundados da tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem morar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, os inundados da tua glória, vamos provar quão real é tua presença, vamos provar tua glória e bondade, vamos provar quão real é tua presença e contemplar tua glória e bondade, vamos provar quão real é tua presença e contemplar a sua glória e bondade, vamos provar quão real é tua presença e contemplar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem morar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, os inundados tua glória, Senhor, glória, Senhor, glória, Senhor. Bota a mão no teu coração. E bendizemos nessa noite, Senhor. Aleluia. Venha para dar, Senhor, neste lugar. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio ao serafim, tu que estás aclamado por anjos, vem neste
Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche minha vida, Senhor, Jesus, só Tu és, Senhor. Declare assim comigo, Pai, eu preciso de Ti nessa noite. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Preciso de Ti. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Vem neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Enche minha vida, Senhor. Quero ouvir a Tua voz dizendo: preciso tanto de Ti. Diga isso bem alto para o Pai nessa noite. Preciso tanto Te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Quero Te tocar, quero Te abraçar, quero Te ver. Quero Te tocar, quero Te abraçar, quero Te ver. Vem neste lugar. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar. Enche minha vida, Jesus. Ó Senhor Deus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és santo, Pai. Fiel e verdadeiro. Amém. Aleluia. Pode tomar teu assento, querido.
Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão nas suas casas. Hoje o dia está agradável. Não pelo clima físico, mas o clima espiritual. Amém. Eu sei que Jesus está aqui. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos, Senhor, neste lugar reunidos, Pai, como igreja, congregando, Senhor, em Teu nome. Sabemos que estás aqui, Pai, e clamamos para que o Senhor viesse, e o Senhor veio. Queremos abrir, Pai, o nosso coração. Queremos abrir, Senhor, nossa mente, nosso entendimento, para que o Senhor venha transformar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo de número 6. Eu quero mencionar apenas no versículo de número 10. É um texto muito conhecido, é um texto bastante falado. Eu já ministrei algumas centenas de vezes, mas eu quero abrir os teus olhos nesta noite para uma convicção no coração de Deus, e que em nome de Jesus você entenda que você não só precisa, mas você tem que entender que você jamais pode ser o mesmo a partir de hoje. Coloca a mão no teu coração, fala assim comigo: Deus, me ajuda a nunca mais ser o mesmo. Me ajuda tirando de mim a frieza, a insensibilidade, o orgulho, a vaidade, a preguiça, e em nome de Jesus me ensina a te amar pelo que tu és, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, eu quero ler apenas o versículo 10, fala assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Preste bem atenção, quando Paulo começa a falar sobre se fortalecer, estar fortemente diante de Deus e diante de todas e quaisquer adversidade, ele começa falando sobre a fé. O princípio de estar fortalecido em Deus é através da fé, e ele diz que a fé é a firme certeza, convicção de fatos que não se veem, de coisas que não se esperam. Ele está falando que sem estar fortalecido em Deus, você não tem como ter fé, porque o que te traz fé é a palavra de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Não temos como exercer fé ou colocar fé em ação sem estar firmes na palavra do Senhor, sem estarmos firmes em Deus. Quando Ele atribui que é o firme fundamento, é o princípio, é a estrutura, é a base de estarmos estruturados em Deus. Como diz no versículo de número 19, ele continua dizendo assim: orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança e com intrepidez, para fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Então Paulo aqui no capítulo 6, ele começa a ensinar dizendo que ele se fortaleceu antes em Deus através da sua palavra, através da fé, para que ele pudesse cumprir um propósito em Deus. Aonde? Como? Preso, cativo, aprisionado. Sexta-feira liberei uma palavra aqui falando que Paulo, Deus fala para ele bem assim: Paulo, te entrega como prisioneiro,
entra naquele navio, vai perante o rei, porque eu tenho um propósito. Mas tem um detalhe, Paulo: o barco vai afundar. E pior ainda, Paulo, você vai ter que lutar pela tua vida, tu e os teus companheiros, mas nenhum de vocês perecerá. Quando Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer, só porque você tem promessa, é deitar em berço esplêndido, como diz o hino nacional brasileiro, e esperar as coisas cair dos céus? Não. Precisamos nos preparar, achar um lugar dentro de nós para que Deus possa ter prazer e ali liberar e estabelecer o que Ele tem para cada um de nós. Paulo, ele fala no capítulo 6 aqui, do versículo 10 em diante, sobre a armadura. E ele diz que quando você se reveste de tudo isso, ele fala assim: e depois de ter vencido tudo, podeis permanecer inabalável. Eu quero falar nessa noite sobre esta fé inabalável, esta fé que transcende todo o conhecimento do homem, toda a lógica, toda a razão humana, que vai além da ciência. E eu quero começar contando um testemunho aqui de um homem que eu não sei se poderia ter essa estrutura para passar por aquilo que este homem passa. Eu quero contar para vocês a história de um pastor chamado Mohammed, um homem que padece, talvez todos os dias, não sei agora, mas até o ano de 2014, eu conheci a história deste homem e eu falei para mim mesmo: eu nunca fui um crente, eu nunca tive fé como este homem. No ano de 2014, eu estava na Escola do Clamor e ouvi através do pastor Mário Freitas o testemunho deste homem, ao qual o pastor Mário teve a oportunidade de ir no Sudão do Norte, atender as igrejas perseguidas, as igrejas clandestinas, porque no Sudão do Norte é proibido qualquer outra religião que não seja o Islã. E quem nasceu naquele país é obrigado a ser do Islã, senão é pena de morte. E Mohammed, eu não me recordo qual ano, mas nos anos 90, ele foi enviado do Sudão do Norte para o Sudão do Sul, evangelizar os cristãos, porque o país é dividido. A parte do sul são de etnias, são de raças, são negros, mas eles são cristãos na sua maioria. No Sudão do Norte eles são árabes. Então você consegue olhar e ver a diferença cultural, racial. Quando você vê um negro no Sudão do Norte, ele não pode ser rico, ele não pode ocupar cargos públicos, a não ser que ele renuncie o Deus cristão. E Mohammed era nada mais nada menos do que o filho do maior chefe da mesquita, o Sheikh, o mestre da mesquita no Sudão do Norte. E ele envia Mohammed para o Sudão do Sul como missionário para evangelizar os cristãos. E ali Mohammed, a primeira coisa que fez foi participar de cultos. Entrou lá no culto, sentou como você às vezes senta, ouve quieto, sai, termina, não conversa com ninguém. Ele começou a estudar, ele queria aprender a entender a mente e o coração de um cristão para poder, assim então, combatê-la. E ele ganhou uma Bíblia e levou para sua casa, no seu quarto. À noite ele lia os evangelhos para aprender sobre esse tal de Jesus. E sozinho, no seu quarto, o Senhor Jesus se revelou a ele. Ninguém pregou para ele lá, ninguém foi lá e botou a mão sobre ele para que ele sentisse o arrepiozinho, né? Mas Mohammed volta para sua casa, praticamente com a sua missão, ele falhou na sua missão. E ele chega para o seu pai e fala assim: pai, Alá se revelou a mim, e ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o problema é que o Islã, eles não acreditam que Deus, Alá, seja um Deus
relacional, que pode se manifestar ou falar ou intervir em ações humanas. E quando ele fala e anuncia que Deus se revelou a ele, o pai dele cuspiu na sombra dele e deu um tapa no seu rosto. Imediatamente o pai dele falou assim: renuncia esse Deus cristão, porque você conhece a lei e você vai morrer. E ele não renunciou. O seu pai o expulsou de casa e eles eram ricos. Mohammed agora deixou de ser rico, deixou de ser missionário para passar a ser mendigo nas ruas do Sudão do Norte. E qualquer pessoa do Islã que ajudasse um cristão também morreria. Então ele passou muita fome, frio, comendo lixo. Durante 3 anos ele se tornou mendigo. E de tempos em tempos, a cada 10, 15 dias, um mês, o seu pai enviava pessoas radicais do Islã para darem uma surra nele, para que ele negasse esse Cristo, para que ele negasse a religião cristã e voltasse, porque o pai dele o perdoaria. E durante esses 3 anos ele não negava. E um dia ele, catando um lixo na porta na saída de um restaurante, um homem, um pastor cristão do Sudão do Norte, mas ele era um pastor de igrejas perseguidas, ou seja, a igreja dele era clandestina. Ele saindo, passando pelo Mohammed, filho do chefe da mesquita, e falou: você não precisa estar aqui. Volta para a casa do seu pai. E mesmo assim o pastor intentando ali para que ele voltasse ao Islã, ele disse: não, eu não vou abandonar o Deus que se revelou a mim. E aquele pastor então pega Mohammed e leva para sua casa, dá um banho nele, corta os seus cabelos, coloca uma roupa nova, dá comida, uma cama para ele dormir. Passado o tempo, ele deu a filha dele para se casar com Mohammed. Passado mais uns 10 anos, ele já era pastor e estava fazendo o mesmo trabalho e cuidando de pessoas que se convertiam ao cristianismo. E o pastor Mário Freitas, então, ele aparece em cena para poder ajudar a missão Mais. É uma agência missionária do Brasil que está lá no Espírito Santo, Vitória. Eles estavam atendendo os pastores de igrejas perseguidas. E encontra-se com Mohammed. Mohammed, ele passa um período viajando pelo Sudão do Sul, apresentando para o pastor Mário os cristãos do Sudão do Sul, da etnias negras, que eles eram, se não me engano, da raça Dinka, uma etnia de homens altos, magros e guerreiros. E o pastor Mário retorna para o hotel, onde que à noite eles fariam um seminário para os pastores, 200 e poucos pastores. E o pastor Mário convidou um café da manhã com Mohammed, às 9 horas da manhã. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Mohammed não apareceu no café da manhã. O pastor Mário esperou e o Mohammed não veio. Foi para casa, foi para o seu quarto, passou a tarde. E o Mohammed aparece no final do dia, todo machucado, dente quebrado, roupa rasgada, todo descabelado, sujo, parte do seu corpo sangrando. E o pastor Mário pergunta: o que aconteceu com você, Mohammed? Você vê um homem que está pregando o evangelho num país de perseguição, o que aconteceu com ele? Apanhou de novo. Ele responde assim: pastor Mário, eles me pegaram de novo. E o pastor perguntou: eles quem? Os radicais. Como assim? Ah, pastor, a cada 10, 15 dias eles vêm ao meu encontro, eles me acham, eu tenho que ficar me mudando de 10, 15, 20 dias, eu me mudo de lugar, de endereço, para que eles não nos encontrem, não peguem minha família. Mas tem um detalhe: Mohammed tem 3 filhos, 2 com problemas
psicológicos. Eu não sei dizer se era bem o certo, se era um síndrome de Down ou alguma coisa no cérebro. Uma delas tinha microcefalia, eu acho. E ele disse sim, mas é só com você, Mohammed, que acontece isso? E ele disse, não. Eles pegaram, pastor, a minha família, tocaram os meus filhos, lançaram ele dentro de um banheiro. E eles começaram a bater na minha esposa na hora que eu estava chegando em casa. Eu vi o carro na porta. E quando eu entrei, eles me espancaram, pastor, me bateram tanto, para que eu negasse. E eu dizendo não, não e não. Mas pastor, pegaram minha esposa e jogaram e debruçaram ela sobre uma mesa. E eles começaram a abusar, a estrupar ela. Naquele momento, Mohammed disse para o pastor que ele iria negar. E quando ele foi abrir a sua boca, a sua esposa disse assim, Mohammed, não negue Jesus, porque Ele é tudo o que nós temos. E Mohammed não negou a Cristo. Não teve estômago para continuar sua missão. E ele conta que ele decidiu agora ser Deus na vida de Mohammed. Falou assim, Mohammed, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou te tirar desse país, você e a sua família, vou te levar lá para o oeste do Paraná, onde tem uma colônia de árabes, você vai ser pastor lá, muitos pastores meus vão me ajudar e vão sustentar você e sua família, você não vai mais precisar passar por isso. Sabe qual foi a resposta de Mohammed? Pastor Mário, a minha família, a igreja do Sudão, ama muito você e a sua família. Mas se Jesus morreu pela igreja do Sudão, eu também não posso fazer por menos. Agradeceu o convite. O pastor Mário voltou para o seu quarto, em prantos, lágrimas, sem estômago. Quando eu ouvi isso, queridos, no dia que eu estava ouvindo, eu falei, não acredito. Mas eu já tinha ouvido falar deste homem. E eu cheguei à conclusão que eu nunca tinha sido um cristão de verdade. Cheguei à conclusão que a minha fé nunca tinha sido provada de verdade. Cheguei à conclusão que a minha fé é sim inabalável, é sim circunstancial, porque se você não vê as coisas acontecerem, você vira as costas, simples assim, para Deus. Pastor Mário volta para o seu quarto, em prantos, em lágrimas, chorou até dormir. E o horário aqui no Brasil era por volta de 3:30 da manhã. Alguém liga para ele no Skype e fala, e lá era no finalzinho do dia, um casal estava aqui no Brasil orando, intercedendo. Deus havia levantado eles para orar pela madrugada pela vida do pastor Mário. E quando ele atende o telefone no Skype, a família aqui diga assim, pastor, Deus manda te dizer, pega tuas coisas, vai para o aeroporto agora e sai do Brasil, sai desse país. Assim te diz o Senhor. Ele não entendeu nada, liga para um, liga para outro e não consegue falar com ninguém. Ele simplesmente pegou as suas coisas e foi para o aeroporto. Comprou uma passagem para o primeiro voo que ia para fora do país. Só que quando ele chega na alfândega, na vistoria, apresenta a sua, como é que é o nome? Seu passaporte. Já havia um mandado de prisão para ele. O pastor Mário, pastor Mohammed, eles haviam sido descobertos porque a inteligência descobriu que haveria um seminário de pastores cristãos ali naquele país. Mais de 200 e tantos pastores estariam ali. Chamaram um guarda, botaram o pastor Mário dentro de uma sala que ele disse que era uma cela, porque tinha grades. Da janela daquele lugar ele via a pista de pouso dos aviões. E ele ficou ali cerca de 2 horas, sem entender o que estava acontecendo. E ele disse que de repente abre a porta e entra um homem negro, alto, fardado. E ele identificou porque os Dinkas têm uma marca de iniciação da fase da infância para o adulto, eles têm uma marca no rosto.
E aquele homem olha para ele, fala um inglês britânico e diz para ele, chama ele pelo nome: é você? Sim, me siga por favor. E aquele homem começa a andar pelos corredores do aeroporto, abre porta e vira esquerda, direita. Ele disse que foi uma coisa tão rápida que ele não conseguia entender o que estava acontecendo. E quando ele abriu uma última porta, deu de frente para a pista de pouso e lá estava o avião. Aquele homem olhou para ele, entregou um envelope e disse para ele: aqui está o seu passaporte, aqui está a sua passagem. Vai, entra naquele avião e não olha para trás. E assim o pastor Mário fez. E entrou naquele avião, entrou e sentou no último banco e começou a chorar. Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. E Deus começa a falar com ele depois, Êxodo 32, quando fala que Abraão cedeu à pressão, fez um bezerro de ouro. E Deus agora estava disposto a destruir todo o seu povo. Mas Moisés fala, graças a Deus, alguém ainda fala no coração de Deus. A intercessão, meu Deus do céu. Quando chega no Brasil, Margarete, o pessoal do Sudão consegue entrar em contato com o pastor Mário. Mohamed liga para ele, fala: pastor Mário, você está bem? Está tudo bem com você? Sim. O que aconteceu? Ele conta que ele ficou preso, retido no aeroporto, e diz que um soldado, um Dinka, libertou ele para que ele pudesse chegar até e botou ele dentro do avião. E o Mohamed começou a rir, sabe por quê? Quem é do Sudão do Sul não pode exercer cargos públicos, não pode ser rico no Sudão do Norte, porque são cristãos. Ele começou a rir e disse: pastor Mário, não foi um Dinka que te libertou naquele aeroporto. Mas preste bem atenção, querido. Se a tua fé fosse provada nesse nível, sabe o que Mohamed disse para o pastor Mário? Pastor Mário, naquela noite, por volta de tal hora, ele disse: aquela hora eu estava no aeroporto. Por volta desse horário, os radicais entraram lá onde que ia fazer o seminário. Soltaram bombas, atearam fogo, mataram todos os pastores que estavam lá. Preste bem atenção, querido. Aonde está a tua fé? Aonde está o teu coração? Aonde está a verdade que todos os dias até você prega? Mas quando ela é posta à prova, quando você é provado pelo fogo assim, rapidamente, eu não sei, eu não posso dizer que não negaria, mas eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. Por isso que eu quero estar firme nas promessas, na palavra do Senhor, fortalecido em Deus, para que depois de vencer tudo, eu possa permanecer inabalável, como diz o texto. E olha o que diz em Apocalipse: ao que vencer, o que perseverar até o fim, este será salvo. Aonde está a tua fé? Circunstancial? É uma fé carnal? Ou é uma fé sobrenatural? Uma fé como a de João, que não se importava com o que Jesus fazia, e sim com quem Jesus era. E não como Pedro, não como Judas, que se importavam e gostavam até com o que Jesus fazia, mas não com quem Jesus era. Nós viemos para a casa de Deus sempre para pedir, dificilmente para entregar. Nós viemos na presença de Deus sempre para pedir algo, porque sabemos que Ele faz, mas muitas vezes não é por aquilo que Ele é. A tua expectativa às vezes de ir para um culto é porque eu sei que se eu for lá, Jesus vai mudar minha vida, Jesus vai mudar minha conta financeira, Jesus vai resolver os meus problemas, Jesus vai dar um ponto final nesse atrito, nesse casamento que está perturbado, meu filho que está assim, que está assado, minha família, isso e aquilo. É verdade, mas a tua intenção do coração, se for provada e peneirada pelo fogo, o que isso
sobra. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firmes. Para mim, uma fé estruturada, como Paulo disse, o firme fundamento é não negar a Cristo por hipótese nenhuma, por circunstância nenhuma, por adversidade nenhuma. Eu confesso, eu já troquei Jesus de estar no culto para ir pescar. Quase morri. E pela misericórdia e a graça do Senhor, o Senhor me permitiu voltar vivo. Estacionamos o carro na beira da linha de um trem. E por volta da madrugada estávamos dormindo, só vimos aquela locomotiva toda. Eu já troquei Jesus por tantas coisas. Pior são aqueles que trocam Jesus por 30 moedas. Pior são aqueles que negam Jesus para um clima desse, frio. Graças a Deus você está aqui. Graças a Deus você está aí na sua casa assistindo. Mas lá em Brasília, por exemplo, nunca fez um frio desse. Porque se fizer um frio como hoje, chuva e vento como teve hoje, lá se torna um Armagedon, um apocalipse. O que eu vou fazer na igreja? O pastor fala comigo através da internet, através da televisão. Eu sei que depois ele vai me ligar e perguntar por que é que eu não fui para a igreja. Eu vou dizer, pastor, estava muito frio, eu queria ficar em casa com meus filhos, com a minha família. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição. E olha o que Jesus ali alerta o nosso coração, dizendo assim: nos últimos dias vocês serão odiados de todas as nações. Vão pegar alguns de vocês, vão levar para um lugar, vão aprisionar vocês, um lugar que vocês não querem. Alguns de vocês vão perder a cabeça. Servir a Cristo não é pelo que Ele faz, mas é por quem Ele é. Amar a Deus sobre todas as coisas não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. Uma fé inabalável que transporta montes de um lugar para o outro, não é por aquilo que Ele faz, mas é por aquilo que Ele é. Eu estou firmado na rocha que é Cristo, fortalecido na sua palavra. Haja o que houver, Ele continua sendo meu Deus. Se Deus disser sim, glória a Deus. Se Deus disser não, glória a Deus. E nós vivemos uma geração que acha que Deus tem o dever e a obrigação de fazer aquilo que Ele quer que você faça. E ainda que se Deus provar a tua fé, Ele prova não para saber onde que você está, mas Ele vai dizer para você, como Ele disse para Abraão: eu só queria mostrar para você aonde estava o teu coração. A tua fé está firmada em quê, queridos? Nessa noite eu quero que você se coloque de pé. Você pode dizer para você mesmo se a tua fé é inabalável? Você consegue viver uma fé inabalável? Aonde que circunstâncias podem colocar dúvidas, colocar em xeque talvez até a tua unção, a tua homilética, a tua teologia, os teus anos de igreja, o tempo que você fez cursos teológicos, seminários, congressos, escolas da dança, aleluia, escolas de adoração, todo o tempo que você serve a Cristo, as experiências que você fez, se você for provado no fogo, o que sobra de você? Eu quero abrir os teus olhos, eu não quero colocar medo em você, não. Eu quero abrir os teus olhos para que você abra o seu coração para Deus e dizer: Senhor, Tu és tudo e eu não sou nada, como nós cantamos aqui nessa noite. Eu preciso tanto de Ti, eu preciso tanto Te ver, eu quero Te tocar, eu quero Te abraçar, Jesus. Nós cantamos que não há nada igual, não há nada maior, nada pode se comparar.
a presença do Senhor, a glória dele. Se o culto que você leva ao Senhor não tem transformado a tua vida, se a adoração, a música que você canta, o louvor que você canta, aquilo que tu faz, a tua vida não muda, transforma a tua vida, por causa que o coração está longe do Senhor, está buscando aquilo que Ele pode dar. Vai chegar o dia em que a tua fé será provada. Vão te perguntar: você conhece Jesus? Você conhece este homem? E você vai dizer: não conheço. Vai chegar um dia onde você vai vender Jesus e vai beijar Ele no rosto e vai dizer assim: mestre. E Jesus vai olhar para você e vai dizer: amigo, com um beijo você me trai. Vai chegar um momento onde que você vai ouvir Jesus falar: ei, apacenta minhas ovelhas. E você talvez responda para Ele: sim, Jesus, eu gosto muito do que você faz, eu gosto muito de você. Mas Jesus está perguntando: você me ama com sacrifício, com a sua vida, amor ágape? Pai, nessa noite nós abrimos, Senhor, o nosso coração para Ti e declaramos, ó Deus, que nós não somos nada, não temos nada, e tudo que viemos a ter, Senhor, veio senão somente de Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a Sua graça, Senhor, meu Deus, meu Pai, é transbordante na vida de muitas pessoas. Mas, Pai, eu quero aprender a Te amar, eu quero aprender a me importar como está o Teu coração, como João se importava. Queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, olhar nos Teus olhos e refletindo, Senhor, meu Deus, meu Pai, o amor que o Senhor tem transformado e derramado sobre a nossa vida, Senhor, em atos de justiça. Ensina-nos, Pai, a Te amar. Nos ajuda, Senhor, a fortalecermos a nossa fé, porque muitas pessoas têm fé só para adquirir coisas, mas a fé que o Senhor quer que nós venhamos ter é aquela fé que precisa arrancar barreiras e muralhas, Senhor, que estão diante de nós, diante do Teu povo. Exercer fé, Pai amado, por aqueles que não conseguem ter fé. Interceder, Pai, por aqueles que não conseguem orar, pelos que perecem, pelos que sofrem, pelos que choram, Senhor. Pai amado, nós queremos, meu Deus, meu Pai, sermos batizados, Senhor, como Teu Filho foi. Um batismo de angústia, de intercessão, de lágrimas, para que nós possamos experimentar, Senhor, o que está no Teu coração, Pai. Um coração que geme com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor, que intercede por nós a todo tempo. O Senhor, meu Pai, nos ama. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos olhos e reconhecer o Teu amor, Pai, não por aquilo só o que o Senhor fez, porque se isso fosse o suficiente, a humanidade inteira já teria se dobrado diante de Ti, porque o Senhor morreu por todos, mas nem todos o quiseram. Só aqueles que verdadeiramente, Senhor, o amam e reconhecem, Pai. Por isso, Deus, nós clamamos nessa noite: nos ensina a Te amar mais e mais, em nome de Jesus, amém. Eu quero cantar uma canção com vocês. Geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida.
a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Amém. Glória a Deus. Esse testemunho é muito forte. A gente estava ali na escola do clamor e eu realmente, quando fui pro meu quarto, eu fiz a mesma coisa que aquele pastor Mário. Chorei, chorei e chorei, que nós não somos perseguidos, nós não passamos por essas lutas. Glória a Deus por isso, porque se muitos de nós tivéssemos que passar, né? Não sei se nós daríamos conta. E uma coisa que Deus fala muito ao meu coração, porque ali Mohamed, ele se negava a si mesmo. Primeiro era Deus na vida dele, que sofresse na carne. Foi exatamente como Jesus. Ele, independente do que ele fosse sofrer, ele preferiu persistir e morrer naquela cruz. Ele não foi preso naquela cruz, ele se entregou naquela cruz. E foi como Mohamed, ele falou: eu entrego a minha vida como Jesus entregou a dele. E isso é muito forte. E a palavra que Deus me deu é em João 3, no versículo 30, diz assim: é necessário, tem que acontecer que ele cresça e eu diminua. Jesus precisa crescer dentro de nós e que nós venhamos a diminuir as nossas vontades, porque muitas vezes colocamos as nossas vontades em primeiro lugar.
e deixamos de fazer a vontade de Deus. E ele continua dizendo assim: aquele que vem de cima é sobre nós. Se quiserem sentar, gente, pode sentar, eu esqueço de... Aquele que vem de cima é sobre nós. Ele está sobre todas as coisas. Jesus, ele veio do alto. E aquele que veio da terra é da terra e fala das coisas da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos nós. Ele que está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceita Jesus, aquele que reconhece quem é Jesus, esse aceitou o quê? O sacrifício da cruz. Esse reconheceu quem foi Jesus e reconhece que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que muitas pessoas nos dizem o quê? Deus não existe. Isso aí é balela, é história para criança dormir, para boi dormir, tem tantos ditados populares, né? Mas o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é real. E ele continua dizendo assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quando Jesus veio à terra, ele não falava dele, ele falava de quem? Do Pai, porque o Pai me enviou, porque o Pai é maior do que eu. Ele falava das coisas de lá, do céu. Ele não falava das coisas aqui da terra. Se você sentasse para falar com Jesus, ele não ia falar do tempo, do clima, da chuva ou dos nossos problemas. Ele falava do nosso Deus, das coisas lá do alto. Então aquele que veio do alto, ele fala das coisas de lá. E ele continua dizendo assim: pois não lhe é dado um Deus espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas mãos do Filho. O que o Senhor entregou nas mãos do Filho dele? As nossas vidas. Foi através da morte de Jesus na cruz, ele nos entregou. Porque ele podia ter dito não. Porque quando ele estava lá no Getsemane, o quê? Enquanto ele orava, ele falou: Pai, se for possível, passe-me esse cálice. Por quê? Você acha que ele não viu ali o sofrimento que ele ia passar? Mas era necessário. Olha o que diz no versículo 30. Era necessário que ele morresse, se diminuísse, para que nós viéssemos ter a vida eterna. Então nós também precisamos fazer o que Jesus fazia. Não é isso que a gente sempre diz? Nós temos que andar os passos que Jesus andava. Então é necessário que nós viemos diminuir para que ele cresça. E no versículo 36 fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, esse não verá a vida, não entrará no reino, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Então, o que foi ministrado aqui nessa noite é permanecer, é ter aquela fé inabalável. Não é circunstância que muda o que nós vamos fazer ou o que nós vamos dizer. É o que nós acreditamos, é a palavra. Ela é verdade, ela é a luz, ela é o caminho, ela é a vida eterna. Não tem outro caminho, não é isso que a Bíblia diz? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então não existe outro. E nós precisamos viver isso. Então é necessário que a gente diminua para que o Senhor cresça em nós, para nós podermos viver. Se um dia tivermos que passar onde passou, nós temos que diminuir muito ainda para chegar ao nível, como diz o pastor Guilherme, aos pés, porque é muito forte. O Brasil, ele tem a liberdade de expressão, de religião, mas muitos lugares não tem. E Deus nos coloca muitas vezes à prova
tão rasa. E mesmo assim tem vezes que não passamos por ela. E aí a gente se compara, né, com aquele povo lá de cima. Lá para aqueles lados lá, é pesado o negócio lá. Então que nessa noite a gente aprenda um pouquinho mais a nos diminuir e deixar o Senhor crescer em nós. É o que nós precisamos nesses dias tão difíceis. Nos encher do Espírito Santo de Deus, nos encher da palavra de Deus, de que quando vinha a dificuldade, vinha aquela luta, a gente está cheio da palavra, cheio da verdade, que a gente vai conseguir vencer qualquer obstáculo que for colocado, porque a palavra do Senhor diz que Deus não nos dá uma prova que não possamos suportar, mas se ela for maior, Ele já manda o escape junto. Então essa é a palavra. Se ela está parecendo maior do que você possa, o Senhor já está mandando a resposta junto, já está mandando a solução junto, mas você precisa ficar inabalável. Amém? Coloque-se de pé, pega a sua oferta, seu dízimo, a sua contribuição, aquilo que Deus colocou no teu coração. E vamos consagrar ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós consagramos, Senhor, os dizimistas, os ofertantes da Tua casa, Senhor. E também, Senhor, aquele que não tem, Senhor, presente nessa noite, Senhor Jesus. Eu sei que Tu és Deus, Senhor, que abre porta onde não existe. Então, Senhor, abra a porta, Senhor, certa para o Teu filho, para que ele também tenha, Senhor, a semente, Senhor, para semear no reino, aonde é a terra fértil, aonde superabunda sobre as nossas vidas a Tua graça, o Teu mantimento, Jesus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa os Teus filhos, transborda sobre eles, Senhor, que eles possam, Senhor, ser retribuídos, Senhor, segundo o coração de cada um, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que não falte, Senhor, que não falte o alimento sobre a mesa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa retribuir, que eles também tenham para dar para quem está precisando, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem trazer. Teu fluir é melhor do que tudo que conheço. Tua presença é maior do que tudo que eu anseio. Tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu Te amo e Te amo, meu Jesus. Tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu Te amo e Te amo, meu Jesus. Meus cabelos, os dias estão como óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce que o perfume
Jesus. Aleluias. O que nós podemos dizer nessa noite é que amamos o Senhor. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite, pela palavra dele, e que nós possamos meditar, como Davi dizia, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Porque através da meditação na palavra do Senhor é que ela faz com que a gente não peque. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma os teus filhos, Senhor, nesta noite. Toma, Senhor, cada um, Senhor Jesus. Que a tua palavra venha ser firmada ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Senhor, para guardar, Senhor, os teus filhos, Senhor, e levá-los, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, ó Pai. Já dando ordem aos teus anjos, Senhor, para irem à frente, Senhor, guerreando, Senhor, quebrando, Senhor, todo o mal que foi preparado contra as nossas vidas, ó Pai. Que teu Espírito Santo possa, Senhor, nos conduzir, Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor. Que a tua palavra possa ferver, Senhor, queimar em nosso coração, ó Pai, por conhecer-te cada dia mais, e que nós venhamos, Senhor, a nos diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça em nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas hoje, para todos sempre, que todos digam amém.